Então, nessa videoaula, a gente vai fazer essa atividade que eu deixei lá no Google Classroom, e aí vocês aproveitam e vão corrigindo aí que vocês fizeram, tá certo? Nessa atividade, temos 5 questões sobre sequências, e a gente vai resolver lá no nosso quadro. Então, tá aqui a primeira questão. Observe a sequência de figuras e responda. Quantos quadradinhos pretos devemos ter na 7ª figura dessa sequência? Quantos quadradinhos brancos devemos ter na 8ª figura dessa sequência? Escreva a sequência dos quadrados brancos, escreva a sequência dos quadrados pretos e escreva uma fórmula ou lei de formação que permita calcular a quantidade de quadradinhos brancos em função da posição N da figura. Sugestão: organizar os dados em tabela. Então, vamos fazer isso. Vamos organizar os nossos dados na tabela. Vou fazer uma tabelinha aqui, com a posição da figura, com a quantidade de quadrinhos brancos e a quantidade de quadrinhos pretos. Eu vou escrever aqui a posição da figura. Posição da figura. Aqui a quantidade de quadrinhos brancos ou pretos, tanto faz, colocar logo pretos. E a quantidade aqui de quadrinhos brancos, tá? Brancos. Então, temos aqui 4 figuras. Então, vamos relacionar aqui a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura, a 4ª figura, e assim por diante, porque como é uma sequência, ela vai continuar aí. Quantos quadrinhos pretos tem na primeira figura? Nenhuma, 0. Quantos quadrinhos brancos tem na segunda figura? 2. Na terceira figura tem 3, na 4ª figura tem 4, e assim por diante, né? Então, vemos que a cada posição da figura tem a quantidade de quadrinhos pretos. A partir da segunda figura, esse padrão acontece, né? Porque na primeira figura não tem nenhum quadrinho preto. Então, a partir da segunda, 2 quadrinhos. Terceira, 3 quadrinhos. 4ª, 4 quadrinhos. Então, já dá para responder a letra A. Quantos quadrinhos pretos devemos ter na 7ª figura dessa sequência? Então, na 7ª figura, pelo padrão, né, que está se repetindo aqui a partir da segunda figura, é a mesma quantidade. Então, vamos ter 7 quadrinhos pretos nessa 7ª figura. Vamos agora contar quantos quadrinhos brancos devemos ter na 8ª figura. Vou colocar aqui a 8ª figura, vamos ter quantos quadrinhos brancos? Vamos lá. Na primeira figura, temos 1 quadrinho branco. Na segunda figura, temos 2. Na terceira figura, aí vai começar agora a aumentar, ó, temos simetricamente 3 em cada lado, então 3 com 3, 6. Aqui também, simetricamente, a mesma quantidade, então temos 3, 2, 5 e 1, 6, 6 com 6, 12. E a gente precisa entender que padrão é esse para saber quantos quadrinhos brancos vão ter na 8ª figura. Isso mesmo? Bom, uma maneira de conhecer, veja bem, em cada figura tem a quantidade total de quadrinhos. Isso dá a área de um quadrado. Logo, se a gente já sabe aqui a quantidade de quadrinhos pretos, a quantidade que falta de quadrinhos brancos para completar a área total vai ser a área total menos a quantidade de quadrinhos pretos, não é isso? Então, a gente tem o total, né, a quantidade de quadrinhos total menos, que isso aqui é a área, menos a quantidade de quadrinhos pretos, que a gente já sabe quanto é. Então, quantos quadrinhos no total cada figura tem? Isso aqui é a área do quadrado, né? Aqui é a área do quadrado. Ou, na verdade, a área da figura, que é um quadrado. Vou colocar aqui entre parênteses um quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Não é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Então, se eu tenho aqui
a medida de um lado for N, o outro também vai ser N, correto? Então, a área vai ser N elevado ao quadrado. N elevado ao quadrado. Então, isso aqui, eu digo que é a área total, né, dessa figura. Então, essa área total menos a quantidade de quadrinhos pretos, eu vou ter, então, a quantidade de quadrinhos brancos. Vou até colocar aqui em cima. Quanto é a quantidade de quadrinhos brancos? Isso aqui é igual à quantidade de quadrinhos total da figura menos a quantidade de quadrinhos brancos. Então, vamos lá. Se eu quero encontrar quantos quadrinhos brancos devemos ter na oitava figura dessa sequência, então eu preciso fazer o quê? A quantidade de... Eu preciso calcular a quantidade de quadrinhos que tem na área total. Então, a gente já viu que se é a oitava figura, então eu vou ter aqui 8 quadrinhos pretos, né? Eu preciso calcular a quantidade de quadrinhos brancos. Veja que o lado da figura corresponde à quantidade também de quadrinhos que ele tem, né? Então, por exemplo, se é a segunda figura, a quantidade de quadrinhos no lado dele é igual a 2, certo? Se é a terceira figura, a quantidade de quadrinhos aqui no lado é 3. Se a figura está na quarta posição, então a quantidade de quadrinhos aqui do lado é 4. Isso também vai acontecer para um quadrinho que está na oitava posição. Então, a área dele vai ser N ao quadrado. Então, o quadrinho da oitava posição, né, a oitava figura, vai ter a área 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado. Deixa eu corrigir aqui. Colocar um igual. Então, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, 64 quadrinhos, certo? Que ele vai ter no total de sua área. Então, quantos quadrinhos brancos ele vai ter? Então, veja que o quadrinho brancos, a quantidade é igual à quantidade total de quadrinhos menos a quantidade de quadrinhos pretos. Então, eu vou subtrair 64 menos 8, que é igual a 56. Então, essa é a quantidade de quadrinhos brancos que devemos ter na oitava figura, 56. Aqui a quantidade de quadrinhos pretos, vamos responder aqui, são 7 na sétima figura. Tudo bem até aqui? Escreva a sequência dos quadros brancos, aqui na letra C, ó. Vou responder aqui. Qual a sequência, né, dos quadros brancos? Então, vamos lá. A sequência dos quadros brancos está aqui já na tabela. 1, 2, 6, 12. Vamos formar aqui essa sequência, colocando a quantidade aqui entre parênteses e separado por vírgula, né? Vou colocar reticências, porque essa sequência pode continuar. Escreva a sequência dos quadros pretos. Então, vamos para a letra D aqui. Aqui na sequência dos quadros pretos, que observamos na tabela, coloca aqui a quantidade separada por vírgula, entre parênteses, formando a sequência. 0, 2, 3, 4, reticências. Vou corrigir aqui. E é isso. Na letra E, escreva uma fórmula ou lei de formação que permita calcular a quantidade de quadradinhos brancos em função da posição N da figura. Então, como a gente já observou aqui o padrão, se a gente chamar, por exemplo, a posição da figura aqui por N, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se eu chamar essa posição aqui de N, né? Então, como é que a gente calcula aqui a quantidade de quadrinhos brancos? Olha que a gente escreveu aqui. Quadrinhos brancos é igual a quantidade de quadrinhos total, que é a área da figura, menos a quantidade de quadrinhos pretos. A quantidade de quadrinhos pretos é igual à posição da figura a partir da segunda aqui, né? Deixa eu destacar aqui, ó.
A partir daqui, dessa segunda, a gente vê aqui, ó, que a segunda figura tem 2 quadrinhos pretos, a terceira figura tem 3 quadrinhos pretos, e assim por diante. Então, a posição da figura é igual à quantidade de quadrinhos pretos. Então, se aqui a gente chamar de N, né, a figura a gente chamar de N, o quadrinho preto, a quantidade de quadrinhos pretos também vai ser N. Então, podemos escrever que quadrinhos brancos, que é igual ao total menos a quantidade de quadrinhos pretos. Se a gente chamar a quantidade de quadrinhos brancos, deixa eu escrever isso aqui, esse padrão aqui embaixo, para a gente reescrever a fórmula. Então, a quantidade de quadrinhos brancos é igual ao total de quadrinhos, que da área da figura, que a gente já viu ali, menos a quantidade de quadrinhos pretos. Ou seja, se a gente chamar essa quantidade de quadrinhos brancos de AN, porque a gente não sabe quanto é, então o AN representa um termo geral, vai ser então igual à quantidade total de quadrinhos, que é a área da figura, já colocamos aqui, que essa área da figura é N ao quadrado, então substituímos aqui, menos a quantidade de quadrinhos pretos, que já vimos também que a partir da segunda figura, a quantidade de quadrinhos pretos é igual à posição da figura, ou seja, é igual a N. Isso aqui, então, há uma condição, vou colocar aqui ponto e vírgula, sendo que N tem que ser maior do que 1, não é isso mesmo? Maior do que 1, ou seja, a partir da segunda figura, porque na primeira figura não tem quadrinhos pretos, né? Então, essa é a nossa fórmula, né, do termo geral para encontrar a quantidade de quadradinhos brancos dessa sequência. Vamos para a segunda questão, que diz assim: completar com 4 termos cada sequência. Vamos lá. Na letra A, qual é o padrão que a gente observa aqui? 2, 4, 6, 8, 10. Então, acho que vocês já descobriram aqui, né, que são os números pares. Então, a cada termo somado a 2 unidades, a gente pode encontrar o próximo termo. Ou então, são os múltiplos de 2, né? O que são os múltiplos de 2? Aqueles números naturais que são multiplicados por 2 e a gente obtém aí essa sequência. Então, para a gente completar, quais são os próximos termos? Vou escrever aqui de novo a sequência: 2, 4, 6, 8, 10. Quais vão ser os próximos? Então, de 2 em 2, o próximo é 12, depois 14, depois 16 e depois 18, né? Só pediu os 4 termos. Na letra B, vamos lá. Na letra B, os termos são 2, 4, 8, 16 e 32. O que está acontecendo aqui? Cada termo é o dobro do termo anterior. Então, basta a gente continuar essa sequência dobrando, né? O dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32, o dobro de 32 é 64, o dobro de 64 é 128, o dobro é 256 e o dobro de 256 é 512. Pronto, completamos com 4 termos. Na letra C, temos aqui 1, 2, 4, 7, 11. Opa, já colocamos 3 aqui. 11. Vocês conseguiram descobrir qual é a formação aqui? Então, de 1 para 2, a gente adiciona 1, não é? De 2 para 4, a gente adiciona 2. De 4 para 7, a gente está adicionando 3. De 7 para 11, a gente está adicionando 4. Então, a cada termo, a gente está adicionando
um número natural, né? Sequencialmente. Então, vamos continuar aqui. O próximo, então, a gente vai somar com 5. 11 mais 5 dá 16, né? Então, aqui é mais 5. 11 mais 5. Então, 16 agora a gente vai somar mais 6, que dá 22. 22 a gente soma mais 7, que vai dar 28. E 28 a gente vai somar com 8, que vai dar 36. Tudo bem? Vamos para o próximo. Letra D. Tem os números 3, 6, 11, 18, 27. Conseguiram enxergar aqui qual é o padrão de formação? Nessa sequência aqui, o que é que vai acontecendo? Aqui, a gente tem aqui de 3 para 6. Se a gente for somar, a gente vai ter 3 unidades. Se a gente for somar aqui, dá 5 unidades. Se a gente for somar aqui, dá 7 unidades. Então, ó, vamos acrescentando 3. Aqui eu acrescento 5. Aqui eu acrescento 7. E aqui eu acrescento 9. O que está acontecendo? A gente está acrescentando agora os números ímpares, não é? 3, 5, 7, 9. Então, próximo a gente vai adicionar 11. Então, 27 mais 11, 38. E aí, vamos adicionar agora 13, que é o próximo ímpar. 13 mais 18, 51. E aí, a gente vai somar com o próximo ímpar, que é 15, que vai dar 66. E vamos adicionar aqui o próximo ímpar, que é 17, que vai dar 83. Ok? Vamos para o próximo, letra E. Na letra E, acho que vocês já conhecem essa sequência, que esse aqui está muito fácil, a gente já falou dessa sequência, não é? 3, 5, 8, 13, 21. Quem lembrou? É a sequência de Fibonacci. A gente falou isso dela em outra aula, encontramos a lei de formação. Então, a gente já sabe pela lei de Fibonacci que cada termo, né, a partir do terceiro, é somado com os dois anteriores. Então, aqui, por exemplo, 1 mais 1 vai dar 2. 1 mais 2 vai dar 3. 2 mais 3 vai dar 5. 3 mais 5 vai dar 8. 5 mais 8 vai dar 13. 8 mais 13 vai dar 21. Então, vamos continuar somando os dois termos. Então, 13 mais 21 dá 34. 21 mais 34 dá 55. 34 mais 55 dá 89. E 55 mais 89 dá 144. Então, adicionamos aí os 4 termos. Vamos aqui para a letra F, eu vou fazer aqui do lado. Tem os números aqui, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Vamos acrescentar, então, mais 4 termos aqui. E aqui, vocês conseguiram descobrir qual é o padrão? Aqui, veja bem, se a gente observar, se fôssemos somar, né, daria aqui 1 mais 2, 3. E aí, 3 mais 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então, a gente já fez uma sequência parecida aqui na letra C. Então, veja que a gente também está somando, né, números naturais. Então, vamos continuar também assim, né, que é a soma com 5. De 15 para 21, a gente vai somar 6. Então, próximo, a gente soma com 7. 21
mais 7 é igual a 28. E aí, eu vou somar 28 com 8, dá 36. Mais 9 dá 45. Vou continuar aqui embaixo. Mais 10 dá 55. Então, vamos somando aqui, adicionando, né? Aqui eu somei mais 8, né? Esse com esse. Depois somei mais 9. E depois somei aqui mais 10, tá bom? Somei com o termo anterior. Então, agora vamos para a letra G, que é a última. Vou fazer aqui embaixo. E aí tem 1, 4, 9, 16, 25. O que é que está acontecendo aqui? Se a gente observar aqui a diferença entre um termo e outro. 1, 4, 9, 16, 25. Se formos observar a diferença, não vamos ver muita diferença, na verdade, né? 1 para 4 dá 3, 4 para 9 dá 5, 9 para 16 dá 7, 16 para 25 dá 9. Vamos lá, vou escrever isso aqui. Deixa eu pegar outra corzinha aqui. De 1 para 4 dá 3, de 4 para 9 dá 5, de 9 para 16 dá 7, 16 para 25 dá 9. A gente está observando que a diferença dá os números ímpares, né? Como está aqui também na letra D. Uma outra observação que a gente pode verificar é que eles também são quadrados perfeitos. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, tem duas maneiras aí da gente encontrar os próximos termos. Ou elevando os números naturais ao quadrado, ou então ir adicionando aqui os números ímpares, ok? Então, se eu adicionar aqui mais 11, eu vou encontrar 36. Né? Sempre somando aqui. Mais 11, 36. Aí, o próximo ímpar é 13. Então, 36 mais 13 vai dar 49. Ou, como eu falei, pode também elevando ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado dá 64. E 9 ao quadrado dá 81. Tá bom? Então, essa também é mais uma maneira, tá? Vou colocar aqui em cima, mais uma maneira de encontrar também os termos desta sequência, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão, que diz assim: Maria desenhou uma tabela com números de 1 a 25 e depois construiu as 6 tabelas com padrões coloridos e sem números. Qual teria sido o critério que levou a Maria a colorir cada uma das tabelas, né, desse modo? Então, a gente precisa descobrir qual é o padrão, né, que está acontecendo aí nessas sequências, ou seja, o critério que levou Maria a colorir cada uma dessas tabelas, cada uma de um modo diferente, né? E aí a gente vai completar aqui com esses números das tabelas. Aqui está a tabela padrão, né, com todos os números na sequência, e aí vamos completar com essa primeira tabelinha aqui, né, com as cores que Maria escolheu nessa sequência. Então, aqui tem, ó, o número 1, né, observando aqui para essa primeira tabela. O número 7, o número 13, 19 e o 25. Eu vou chamar essa primeira tabelinha aqui de A. Vou escrever essa sequência aqui do lado, né? Ele pede que complete os números com essas tabelas, mas a gente vai escrever aqui a sequência para observar qual é o padrão que está sendo identificado aqui e entender qual o critério que Maria utilizou para completar essas tabelinhas, né? Pintar essas tabelinhas.
Então, observando aqui, a gente pode até já ver essa diferença entre os termos, entre um e outro, 1 mais 6, né, dá 7, ou 7 menos 1 dá 6. Então, a diferença entre um número e outro, né, entre um termo e outro, vai dar sempre 6, não é isso mesmo? 19 também mais 6 é igual a 5. Então, nesse caso aqui, esse é o critério utilizado por Maria, ela foi adicionando 6 a cada termo, ok? Na letra B, a gente poderia até formar aqui também uma lei de formação, né? Escrever uma lei de formação, se vocês quiserem para isso, já que vocês estão treinando aí. Se a gente chamar um termo qualquer aqui, né? Vou colocar aqui reticências. Reticências, a gente pode descobrir aqui um termo geral dessa sequência, que é a N. Então, quem seria o AN dessa sequência, né? Que eu posso encontrar a partir de um termo qualquer aqui da sequência, encontrar um termo geral. Então, se a gente, por exemplo, multiplicar 6 pelos números naturais e adicionar mais 1, né? 6 vezes 1 dá 6. Para completar 7, eu tenho que somar 1. 6 vezes 2 dá 12. Para dar 13, eu preciso adicionar mais 1. Então, 6 vezes a posição do termo, né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. A posição de cada termo. Então, 6 vezes N, ou simplesmente 6N mais 1. Tá? 6N mais 1. Posso colocar uma condição aqui, né? Ponto e vírgula, sendo N pertencente ao conjunto dos números naturais, tá? E N. Quem são os conjuntos dos números naturais? 1, 2, 3, ou seja, se eu trocar o N aqui pelos números naturais, eu vou encontrar os termos dessa sequência. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Né? 6, aliás, números naturais, asterisco, porque eu tenho que excluir o zero, tá? O N asterisco aqui, ele exclui o zero. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho meu quadro para vocês observarem direito. Pronto, aqui. Então, vamos agora para a letra B. Vou chamar essa tabelinha aqui de letra B. Vamos preenchê-la, né, com os números aqui, onde está pintado de azul. Aqui temos o 4, aqui o 8, aqui o 12 e o 16. Aqui também tem os quadrinhos pintados de azul, que corresponde ao 20 e ao 24. Vou escrever essa sequência aqui em ordem crescente: 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Acho que vocês já encontraram, né, a lei de formação. A questão não está pedindo para escrever a lei de formação, tá? Mas eu já estou aproveitando para a gente buscar essa lei de formação, já que a gente está trabalhando também, né, com as sequências e suas leis de formação. Então, para um termo geral aqui dessa sequência, né, um AN, qual seria a lei de formação? Acho que vocês já observaram aí, né? Que a cada número, veja que a gente tem aqui os múltiplos de 4, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, cada número natural multiplicado por 4, né? Então, a gente pode escrever como 4 vezes N, ou simplesmente 4N, sendo também, vou colocar esse critério, esse mesmo critério, sendo que, quem é o N, né? N pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero. Porque se eu multiplicar 4 vezes 0, vai dar 0, e 0 não está nessa sequência. Então, tem que ser a partir de 1. Então, N pertence ao conjunto dos naturais, né? Esse asterisco significa sem o zero. Vamos para a letra C, que corresponde a essa tabelinha aqui. Vamos preenchê-la.
Aqui tem o 2 e aqui o 6. Aqui o 4, 8, 12 e 16. Aqui temos o 10, 14, 18 e o 22. E aqui nessa diagonal temos o 20 e o 24. Vamos escrever esses números da sequência aqui em ordem crescente. Então, vem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vão observando aí qual é o padrão, hein? 18, 20, 22 e 24. Acho que vocês já entenderam, não é? Então, os termos estão sendo acrescentados mais 2, ou ainda, são os múltiplos de 2, não é isso mesmo? Então, para a gente encontrar aqui um AN, né? Um termo geral, qual vai ser a fórmula desse termo geral? Então, se são os múltiplos de 2, então eu pego 2 e multiplico pelos números naturais, né? Que eu chamo aqui de N. Então, quem é esse N? Eu vou colocar de novo a condição, mesma condição que está lá em cima. Sendo que N pertence ao conjunto dos números naturais, de novo, sem o zero, né? Vou colocar aqui um asterisco. Asterisco significa sem o zero. Então, se eu substituir o N aqui, o N é a posição do termo, né? São os números naturais. Então, primeiro termo, N vale 1, né? Começando com os números naturais, N igual a 1. Então, 2 vezes 1 vai dar o 2. 2 vezes 2 vai dar o 4. 2 vezes 3 vai dar o terceiro termo, 6. 2 vezes 4 vai dar o quarto termo, que é o 8, e assim por diante. Vamos para a letra D. Essa tabelinha aqui, vamos preenchê-la. Aqui temos o 3, aqui o 6, aqui o 9, aqui o 12, 15, aqui embaixo temos o 18, aqui 21 e aqui o 24. Vou escrever aqui embaixo os termos dessa sequência em ordem crescente. Vão observando aí se vocês já conhecem, né, o padrão. 12, 15, 18, 21 e 24. Acho que vocês já encontraram também, né? Então, a gente observa que os termos estão sendo acrescidos aqui de 3 em 3. Então, temos aqui os múltiplos de 3. Então, qual seria uma lei de formação, né, para essa sequência? Então, vou escrever aqui o meu termo geral, vai ser igual a 3 vezes N, né, porque tem os múltiplos de 3. E a condição, quem é esse N? Opa, deixa eu apagar aqui para corrigir. Quem é esse N? Eu preciso dizer quem é o N, né? N pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero. Então, o A1, que é o primeiro termo, é igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, encontra aqui o primeiro termo. Para N igual a 2, eu tenho o segundo termo, que é igual a 3 vezes 2, 6. Aí eu tenho o segundo termo. E assim por diante. Vamos para a letra E. Essa tabelinha aqui. Vamos preenchê-la aqui com os números correspondentes a cada quadrinho pintado. 2, 3, 5. Aqui temos o 7. Depois o 11. 13. Aqui embaixo tem o 17. O 19 e o 23. Eu vou escrever aqui embaixo essa sequência em ordem crescente. 2, 3, 5. Vão observando aí qual é o padrão. 11, 13, 17. Opa, errei de novo.
17, 19 e o 23. Descobriram? Nesse caso aqui, que números são esses? São os ímpares? Não, mas tem o número 2 ali que não é ímpar, ele é par, né? Que números são esses? São os números primos, né? Então, a gente não precisa escrever uma fórmula para os números primos, tá? A gente só precisa indicar qual é o critério que levou Maria a descobrir. Então, a sequência de números primos. Sequência de números, vou abreviar aqui, números primos, ok? Alguns matemáticos já estudaram aí essas fórmulas, já descobriram fórmulas dos números primos, a gente não precisa aqui fazer isso agora, tá? Então, só precisa indicar, aí, são sequências de números primos. As outras também, você poderia estar somente indicando qual era o critério, se necessariamente encontrar a lei de formação, mas aqui eu quis já ir mostrando, né, que é possível, em alguma sequência, a gente poder escrever essa lei de formação. Então, vamos para aqui a última tabela F, que é essa aqui. Vou escrever aqui os números correspondentes a cada quadrinho pintado. 5. A canetinha travou aqui, pronto. 10, 15, 20 e o 25. Vou subir mais um pouquinho o quadro para escrever aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos escrever essa última aqui, né, em ordem crescente, 5, 10, 15, 20 e 25. Eu acho que vocês também já encontraram, veja que é de 5 e 5, então são os múltiplos de 5, né? Então, são os números inteiros também multiplicados por 5, 5 vezes n. Ou cada termo acrescido de 5, né? 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5 e assim por diante. Se eu escrever aqui como múltiplo, eu indico aqui também, né? Coloco a condição que o n pertence ao conjunto dos números naturais e n asterisco, né? Excluindo o zero. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão. Aqui eu já coloquei duas questões, a 4 e a 5, para a gente fazer aqui, que essas são mais fáceis, a gente responde rapidinho. Olha aqui, dada a sequência 2, 5, 9, 14, 20 e 27, determinar o termo A1. A1 significa primeiro termo. Qual é o primeiro termo desta sequência? Ó, é esse aqui, o A1. O número 2. Então, basta indicar aqui que é o número 2. Qual é o termo A4? A4 significa quarto termo. Então, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o quarto termo A4, que é igual, então, a 14. E o A6, que é o sexto termo, que é esse último aqui, né? Está na sexta posição, que é igual a 27. Ok? Acho que vocês também acertaram isso aí, não é? E aí vem a última questão, que diz assim: determine os 4 primeiros termos da sequência definida por essa lei de formação. Então, vamos encontrar os 4 termos a partir desta lei de formação. Vou escrever ela aqui embaixo. A n é igual a n ao quadrado mais 1. Ou, desculpa, mais 2. Se a gente quer os 4 primeiros termos dessa sequência, vamos substituir o valor de n, né, a partir de 1. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, que são as 4 primeiras posições, né, dos termos dessa sequência. Então, para n igual a 1, então vamos substituir onde tem n, a gente vai trocar por 1, certo? Como é que vai ficar aqui? Fica, opa, deixa eu corrigir aqui. Para n igual a 1, vou escrever aqui, vai ficar A1, troca o n por 1. Onde tem 1, escreve, ou onde tem n, escreve 1.
A1, que é o primeiro termo, vai ser igual a 1 elevado ao quadrado mais 2. E aí, resolve aqui essa operação. A potência depois soma. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 2 vai ser igual a 3. Então, A1 é igual a 3, ou seja, o primeiro termo dessa sequência é igual a 3. Vou escrevendo aqui para a gente ir identificando essa sequência. Agora, substituo N por 2, tá? Então, eu vou usando aqui os números naturais a partir de 1, para a gente ir substituindo aqui nessa lei de formação. Quando o N é 2, vai ficar aqui A2, que significa segundo termo, que é igual a N elevado ao quadrado. O N aqui também é 2, 2 ao quadrado, mais 2. Já está aqui na forma. Então, resolve a potência. 2 elevado ao quadrado dá 4. E aí, soma com 2. 4 mais 2 vai ser igual a 6. Então, o segundo termo dessa sequência é igual a 6. Eu vou escrever ela aqui na sequência. Para o próximo valor de N, que vai ser agora o 3. N igual a 3. Como é que vai ficar lá na lei de formação? Troca aqui o N, né, agora por 3. Então, fica A3, que é o terceiro termo, é igual a 3 elevado ao quadrado, mais 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 2, igual a 11. Então, esse é o terceiro termo, que é igual a 11. Escreve lá o terceiro termo. E, por último, N igual a 4, porque ele quer 4 termos, né? Quando o N for 4, vamos substituir aqui na fórmula o N por 4. Então, vai ficar A4, que significa quarto termo, vai ser igual a 4 elevado ao quadrado, mais 2. Resolve a potência, 4 elevado ao quadrado dá 16, porque é 4 vezes 4, mais 2, que é igual a 18. Então, esse é o quarto termo, que é igual a 18, e eu formei aqui a sequência com os 4 primeiros termos. Se eu quisesse escrever mais termos, eu continuaria aqui substituindo, tá certo? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Corrijam e tirem suas dúvidas. Tchau, tchau.